quero falar com o Edu, com vocês também, sobre mais esse capítulo que a gente tem na CPI, no caso da CPI da fraude das americanas, né, da fraude não, né, da corrupção nas americanas, esse assalto aos cofres brasileiros, mas o ex-CEO e ex-responsável, presidente das americanas, o Miguel Gutierrez, que é apontado pela gestão como um dos responsáveis por esconder esse rombo milionário, deu uma declaração e deixou claro, isso foi na CPI, mas foi divulgado agora, essa declaração é de março, mas agora que isso veio à tona, que nada foi feito, que nenhuma decisão foi tomada sem a anuência do Sicupira. Isso é muito sério. Lembrando que nenhum deles, a gente já falou isso na semana passada, nenhum deles foi chamado a prestar esclarecimento na CPI. Mas essa informação foi dada durante a CPI em março. Meu irmão, minha irmã, aqui, ó. O que você está lendo aqui, junto com a gente vai ler junto, tá? Ou você que está nos ouvindo através da Rádio Brasil Atual, ou você que está nos ouvindo somente através do YouTube, várias pessoas com deficiência auditiva, elas estão juntos conosco todos os dias no programa. Deficiência auditiva não, visual, perdão, pessoas que são deficientes visuais e que podem... Aliás, quem tem deficiência auditiva, uma das coisas que a gente está pensando é, usando inteligência artificial, colocar o programa mais acessível. Isso é até legal, Chico, só para dizer que são duas coisas que a gente está analisando. Para ter aqui Libras, para aquelas pessoas que não conseguem nos ouvir, e o outro é ter a inteligência artificial com uma legenda mais bem feita, porque a legenda que você põe no automático ali ainda é muito ruim, às vezes. Então, a gente está vendo as duas coisas, só para vocês saberem que faz parte dos projetos do ICL, tanto as pessoas com deficiência auditiva como deficiência visual, deles poderem ser contemplados com o nosso noticiário todos os dias. Então, aproveito para falar com vocês sobre, enfim, coisas que a gente está querendo implementar aqui. Mas voltando aqui à notícia. O ex-CEO, e não é qualquer CEO, o ex-CEO, que ele não ficou 2 semanas no cargo, 3 semanas no cargo, que nem esse último. Esse aqui ficou nas americanas muitos anos. Esse aqui conhecia o Beto Sicupira, o Marcel Telles, o Jorge Paulo Lema, conhecia pelo apelido. Esse aqui era próximo do Sicupira e ele fala nessa conversa, nessa, enfim, arguição da CVM, da Polícia Federal, ele fala com todas as letras da proximidade que ele tinha do Beto Sicupira. Fala até o seguinte, olha, é um cara difícil, você normalmente, ou ele vai gostar muito de você, ou ele vai ser um cara, enfim, que não vai te tolerar, então um cara que não é fácil de tratar e etc. Encontra detalhes do Beto Sicupira, dizendo com todas as letras da proximidade que ele tinha do cara. Olha o que diz o primeiro parágrafo dessa matéria aqui do UOL. Diz o seguinte, vou ler só o comecinho, essas 2 primeiras partes. O ex-CEO, CEO quer dizer presidente, tá? Chief Executive Officer, é o presidente. O ex-presidente das Americanas, Miguel Gutierrez, apontado pela atual gestão da companhia como um dos responsáveis por esconder o rombo bilionário nas contas da varejista, afirmou que nenhuma decisão estratégica era tomada sem o conhecimento e a anuência de seus acionistas de referência. Quem eram os acionistas de referência? Beto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lema. Em especial destes 3, Carlos Alberto Sicupira. A afirmação está registrada em depoimento em vídeo à CVM, gravado 16 de março. O UOL teve acesso exclusivo ao vídeo. No dia 21 de junho, agora, há pouco tempo atrás, Gutierrez repetiu a versão em depoimento à PF, a Polícia Federal, conforme a cópia obtida pelo UOL bem antes. Gente, olha só. Só porque essa última frase vale a pena destacar também. Na comunicação por escrita aos parlamentares, o antigo CEO afirma que a gestão atual tenta blindar Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira, 2 malfeitos da administração contábil da companhia. Quem cantou esta pedra? Quem está falando isso há meses? Quem
disse que toda essa cronologia deixa escancarado a missão de proteger esses três que está na mesa. Agora, sabe o que é o mais louco? Quando eu digo louco, é claro que de loucura não tem nada. Tem planejamento, tem grana por trás, bufunfa, cash, dinheiro. O presidente, durante todo o período da fraude da empresa, diz com todas as letras que os caras estavam cientes de tudo o que acontecia na empresa. Ele diz com todas as letras, que existe uma tentativa de blindar os caras. E, Vivian, eu não estou dizendo que isso é para pegar e botar os três presos. Qual o mínimo que você esperaria? Vamos chamar os três e ver o que eles têm a dizer. Vamos ouvir a versão dos três. Claro. Vamos, se o Beto Sicupira era tão envolvido, vamos dar a chance dele rebater isso e dizer o que ele sabia e o que ele não sabia, para a gente poder averiguar. Não chamaram! Irmão, irmã, não chamaram o Beto Sicupira, não chamaram o Jorge Paulo Lema, não chamaram o Marcel Telles. E por que não chamaram? Porque não havia nenhum indício de que eles poderiam saber ou estar envolvidos? Não. Não chamaram porque eles já estavam fora da empresa há um tempão, então não tinha como saber? Também não. Tinha acabado de sair. Não chamaram porque não era uma empresa importante dentro do portfólio de empresas deles? Não, era uma empresa importante. Por que não chamaram? Porque, meu irmão, bilionário no Brasil pode deitar e dormir tranquilo. Porque bilionário do Brasil tem um monte de deputado no bolso. Bilionário do Brasil financia a campanha de um monte de deputado e deputada. E aí, diga-se, de direita, de centro e de esquerda. São poucos os que têm a coragem de Fernanda Melchiona, de Tarcísio Mota, de Sâmia Bonfim. São poucos. São poucos. Os três seguem jogando tênis, fazendo caça submarina, estourando champanhes, passeando de iates. Quem está tomando Chunox para dormir sou eu. Não tome, o negócio vicia. Enfim, de revolta, de raiva, de indignação. Os três não estão, não. Os três estão dormindo. O melhor dos sonos. E não vão ser chamados. A maior fraude da história. Não vão ser chamados. E não falta motivo para chamar. O presidente das Americanas, durante todo o período, disse com todas as letras. Eles sabiam de tudo o que acontecia, principalmente o Beto Sicupira. A diretoria está tentando blindar os três. Mas pode ser que o que ele está falando é mentira. Mas vem cá, não é o suficiente para nem chamar os caras? Para dar a versão deles? Chico, sorte deles, sorte dos três, que os três não roubaram uma asa de frango no supermercado. Porque se tivessem roubado uma asa de frango, um leite em pó, um chocolate daqueles mais baratos, entendeu? No supermercado, e fossem preto, e fossem pobre, aí eles tinham motivo para não dormir. Agora, fraude que a empresa dos caras cometeu de dezenas de bilhões de reais, meu irmão, dá para dormir tranquilo. Afinal, por que se preocupar, sendo bilionário e morando num país como o Brasil, Chico? Edu, essa fraude é fraude bilionária, como você falou, fraude na alta roda, né, de gente chique, sofisticada, com acesso a muito dinheiro, com acesso a todos os luxos, a tudo o que o dinheiro pode comprar, mas crime, fraude é fraude. Então, em algum momento, mesmo com uma fraude bilionária, esses grupos que praticam, né, a gente não está dizendo quais são os culpados, quem vai dizer a justiça, mas, como você disse, pelo menos investigados ou chamados a CPI eles deveriam ser, mas essas fraude
crime, quando é praticado, se parece muito mesmo as bilionárias, fraudes bilionárias, se parecem um pouco com as fraudes, com os crimes mafiosos. Porque estou dizendo isso porque tem um trecho nessa matéria do UOL que diz o seguinte, que em carta à CPI das Americanas, o executivo, o Gutierrez, né, afirmou que passou a ser seguido após dizer que pretendia falar abertamente à CPI sem invocar o direito de silêncio. Então, ele não deu os detalhes sobre os responsáveis por segui-lo ou a mando de quem. Então, isso é prática de máfia, né? É prática de quadrilha, é uma prática de quadrilha como qualquer outra quadrilha faria, sendo bilionário ou não o rombo e os responsáveis. E você disse que os três aí estão desfrutando, a gente aqui preocupado com que a justiça seja feita e tal, eles estão aí passeando, tomando uísque, andando de iate, e tem um deles, o Lehman, que tem uma outra prática que ele faz também, que tem a ver com todos nós. Ele é o gestor, né, o responsável pela Fundação Lehman, que em muitos municípios, em muitos estados, influencia políticas de educação, forma gestores de educação. Por exemplo, o secretário municipal de Educação do Rio, ele foi formado na Fundação Lehman. Óbvio, tem outras formações, mas toda a formação dele nessa área foi bancada, a cabeça dele foi feita, né, na Fundação Lehman. Então, a pergunta é a seguinte, como é que pode, né, se for comprovado mesmo que foram eles, se eles foram chamados na Polícia Federal, na instância policial, eles certamente vão ter que falar, não é possível, né? Realmente a gente vai descrever tudo se na polícia, na instância policial, eles não forem chamados. Agora, na CPI já não foram e não serão, né? Então, mas mesmo assim, pessoas que estão sendo acusadas, uma pessoa que está sendo acusada de um rombo de 40 bilhões e com lançando mão de tantos artifícios para tentar passar ileso, será que essa pessoa pode ser considerada um bom gestor na área de educação, um guru para educadores, políticos que tratam de educação, de professores no Brasil? Acho que era bom os governos municipais que têm algum convênio com a Fundação Lehman repensarem esse convênio. O que você acha? Total, total. E a ideia dessa turma, eu brinco o seguinte, a Petrobras tinha uma política que era do poço ao posto. Né? Do poço ao posto quer dizer o seguinte, olha, a gente tem que verticalizar a empresa e tem que ser dona do processo desde da extração do óleo cru até a gasolina que o cara está pondo no carro, para a gente poder oferecer para os brasileiros e brasileiras. Isso no começo, né? Hoje em dia não é nada disso, mudou um monte de coisa na empresa. Jean Paul Prat está tentando consertar um monte de problemas que foram deixados pelas antigas diretorias e presidências, mas essa era a política. O que o Lehman quer fazer é o do poço ao posto da população brasileira. O poço, do momento em que o cara nasce, o posto, as empresas dele. Entendeu? O objetivo desse trio é começar a educar. Enquanto a galera está achando que o marxismo cultural está doutrinando as nossas crianças nas escolas, ela não percebe que tem sim doutrinação nas nossas escolas que está sendo tentada. Uma doutrinação de produzir nas nossas escolas funcionários, trabalhadores que se encaixem exatamente na necessidade desses três e de outros, que são os que circulam nas suas festas, nas suas altas rodas de relacionamento. Todas as escolas do Brasil
estão sendo assediadas para serem compradas por 5, 6 grupos de educação. Todas as escolas do Brasil. Vai no interior. Quem está nos assistindo aqui no chat? Quem está nos assistindo aqui no chat? Será que a escola onde seu filho ou sua filha estuda? Ou várias já foram compradas. Ah, é um grupo que eu sei que é lá de São Paulo, é um grupo do Rio, é um grupo de tal lugar. E é isso, são 5, 6 grupos. Estão comprando todas essas escolas. Aí eles compram, dizendo, né? Daqui a pouco começa a mudança do currículo escolar. Aí daqui a pouco começa aquela história de que a gente tem que investir em matemática e português. Não tem que investir nesse negócio da filosofia, sociologia, história, até história, né? História, que a gente tem que ter o seguinte, são ali pessoas boas de fazer conta, não sei o quê. E olha que loucura. Isso é porque é o que eles precisam hoje. Só que daqui a pouco é o seguinte, o cara que só sabe matemática, o cara que só sabe física, quem está falando aqui é um engenheiro. Daqui a 5 anos, Chico, esse cara provavelmente está ferrado também. Porque com a inteligência artificial, irmão, com a inteligência artificial, essa questão de matemática, física, não sei o quê, sem o que está por trás, que é o pensamento lógico, o pensamento crítico, a capacidade de destrinchar problemas e não chegar só na solução, que é o que eles querem. Eles querem operadores de máquina que as empresas deles precisam hoje, para poder ser mais lucrativas. E, obviamente, o lucro vai todo para eles. Eles estão dominando o ensino no Brasil, eles estão comprando as escolas, isso não é teoria da conspiração, um deles é o grupo do Jorge Paulo Lema, eles estão mudando o currículo dessas escolas, eles estão pressionando os professores e professoras. Eu tenho conversado com vários professores e professoras que têm tomado gancho ou tomado ali sabão da diretoria quando fala alguma coisa que foge um pouco do que pode. Então, esses caras, enquanto a galera está com medo de marxismo cultural, kit gay na escola e não sei o quê, esses caras estão passando a boiada. Estão passando a boiada na educação brasileira. Veja o que está acontecendo em São Paulo. Público também. Ensino público também, viu? Sim. Ensino público também. Eles fazem a cabeça dos gestores para influenciar também no ensino público. Então, ensino privado e ensino público.